falar um pouquinho. Olá, estão me ouvindo? Sim, seja muito bem-vindo, viu? Legal. Eu não sei se a Ana Maria vai falar alguma coisa. Eu Ana? perdi no protocolo aqui. Vou sim. E o currículo... A gente não está te vendo, Ana. Ué, então peraí. Minha câmera está ligadinha, deixa eu religar aqui. E agora? Ainda não. Ah, vou ter que atualizar aqui, vale a pena. Um minutinho, Michele. Tá certo. Bom, dava até tempo de fazer o sorteio, então, enquanto ela volta, né? Ou não? Dá tempo, Tiago? Posso fazer aqui, tá tudo já pronto. Já está engatilhado. Então, faz o sorteio enquanto a Ana Maria aparece, que aí a gente vai também economizando tempo. Beleza. Então, o sorteio é de mais um livro do Favor Fechar Olhos, doação do professor Ismael, a leitura sobre sexualidade em filmes, do professor Ailton, e avaliação psicológica, aspectos teóricos e práticos, doação do professor Rafael. Então, primeiro será Favor Fechar os Olhos. Aí, Ana, apareceu, agora sim. Pronto. Jaqueline, dá uma olhada aí certinho, a Desirê, para mim, se ela cumpriu todos os critérios. Acredito que sim, mas... Sim, então ok. Jaque, manda o direct lá para pegar o livrinho que foi a doação do professor Ismael. Agora o próximo é leitura sobre sexualidade em filmes, que ficou com a Amanda Santos. Dá uma olhada aí, Desirê, por favor. Ok. Esqueci de tirar o print da tela do da Não, eu tô tirando aqui, pode deixar. Beleza. Tá certinho aí, Desirê? Tá. Beleza. E o último é avaliação psicológica, aspectos teóricos e práticos. Vamos ver. Essa eu não conheço. A Deriva na Vida. Pronto. Dá uma checada aí. Certinho. Ok, beleza. Meninos, muito obrigada. Ana, com você. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, doutor Guilherme. Eu conheci o trabalho do doutor Guilherme em um seminário também, né, este ano, promovido lá pela Faculdade de Ciências Médicas de BH. Era um seminário eminentemente com o tema de fenomenologia, né, e o tema, na ocasião dele trabalhado, é a função da fenomenologia na clínica contemporânea. Só que quando nós falamos do método fenomenológico, nós sabemos que profissionais de várias áreas o adotam, tal como enfermeiros, nutricionistas, médicos, psiquiatras, que é o caso do Dr. Guilherme, como é o caso do Dr. Hugo de Paiva Teixeira, aqui de Lavras também, um grande parceiro, e principalmente, né, dentro da psicologia clínica, que fica, então, né, é um método que a psicologia humanista existencial abraça aí. E olha só, pessoal, né, alguns aqui ainda não tiveram contato com a disciplina, a fenomenologia diz muito mais de uma compreensão do ser humano do que uma descrição. Então, vamos para esse mundo vivencial da pessoa e compreendê-la com o seu funcionamento alterado ou não, com ou sem psicopatologia, mas vamos entrar no mundo dessa pessoa e compreendê-la a partir disso, ao invés de partir de uma descrição, por exemplo, dada pelo CID. Então, o Dr. Guilherme é um psiquiatra que dialoga muito bem com a psicologia, a partir justamente, né, do seu método fenomenológico de cuidar das pessoas também. Então é isso, né? Vocês aí que estão no curso, que desejam especializar-se em psicologia clínica, tenham certeza que nós precisaremos e nós faremos um bom trabalho enquanto psicólogos clínicos se soubermos e pudermos dialogar com todos os outros profissionais que cuidam dos nossos pacientes, que cuidam dos nossos clientes.
Então, muito dificilmente, uma pessoa com sofrimento mental ou um transtorno será cuidada só por nós, mas será também cuidada por um psiquiatra, dada, então, a importância de sabermos dialogar e não embater, né? Não é isso. É fazer uma ponte mesmo e ouvir o que a psiquiatria tem a dizer sobre a pessoa e contar também para a psiquiatria o que a psicologia tem a dizer sobre a pessoa. Acho que é isso, doutor Guilherme. Vai fazer a leitura do currículo dele, Michele? Pode. Tiago, pode fazer rapidinho a leitura, por favor? Então, agora teremos a palestra com o Dr. Guilherme, né, que é psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP, mestre e doutor pela mesma instituição, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro da Values Based Center da St. Catherine's College, na Universidade de Oxford, da qual ele é líder para o Brasil, atua como psiquiatra há mais de 25 anos e utiliza a fenomenologia como método clínico. É coordenador de cursos de especialização em psicopatologia fenomenológica e psicopatologia e saúde pública da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele estará abordando o tema psicopatologia fenomenológica e sua utilização na prática clínica. Dr. Guilherme, sinta-se à vontade para dar início à sua palestra. Obrigado, gente. Então, bom dia a todos que estão aí. Ana Maria, muito obrigado pela gentileza do convite, poder estar virtualmente presente em Lavras, em todos os lugares onde as pessoas estão agora, mas eu sei que o coração do evento pulsa em Lavras. Eu até sinto o calor da cidade nesse momento. A gente que está com chuva aqui em São Paulo. Felizmente, aliás. Obrigado pela organização, pelo convite. Infelizmente, de fato, tem um evento às 11 horas, então eu vou falar por uns 20 minutos e aí a gente tem 10 para conversar. Dá para cobrir, sim, o que eu quero fazer nesse período. Eu vou já compartilhar um material com vocês, que serve só para guiar, para que a gente saiba exatamente do que eu estou falando. Deixa eu ir abrindo a bandeja aqui. Esse aqui. Acho que vocês estão vendo, certo? Sim, estamos vendo sim. Teoricamente, ele tinha que estar aberto. Pronto. Gente, o que eu quero fazer aqui? Olha, eu quero dizer que psicopatologia fenomenológica é uma ciência humana de precisão. Eu quero dizer que, no meu modo de entender, as ciências humanas, que são muitas, né? E a gente, como psicólogo, psiquiatria não é uma ciência, psiquiatria é um braço, né? É uma atividade. Mas a gente, como clínico, que é a palavra que eu gosto, se baseia em alguma coisa para resolver o problema das pessoas que vêm até nós. Simples assim. E, dada a ambiguidade da natureza humana, o fato de que a gente precisa de uma coisa muito simples, que é entender o que as pessoas sofrem e do que elas precisam, acabou determinando uma ciência que é muito complexa, porque ela é de precisão, ela quer olhar milimetralmente o que acontece com uma pessoa. Essa ciência humana chama-se psicopatologia. Veja bem, a ideia é que eu vou falar de uma ciência chamada psicopatologia que determina o problema, que identifica com precisão o problema. Uma vez identificado, os clínicos entram. Eu, desde já, gostaria de dizer que eu não levo muita fé na diferença de objeto entre os psicólogos e os psiquiatras. Eu sei que as formações são diferentes e, portanto, os mandatos sociais são diferentes. Mas isso é muito mais uma divisão sociológica de formação das pessoas do que uma verdade. Tanto que meu curso de especialização aqui, ele é para psicólogos e psiquiatras, o mesmo curso, sem diferença nenhuma. Dessa ciência chamada psicopatologia, existe um subtipo que é a fenomenológica, que usa todo esse conhecimento fenomenológico, mais o fenomenológico do que aquilo que a gente só chamar de existencial. Embora essa discussão não caiba aqui. Mas esse subtipo de ciência de precisão, chamado fenomenológica, no meu modo de ver, o preciso dentro do preciso. Então, é um ótimo instrumento
para pessoas que querem fazer uma prática clínica precisa. Se preferirem em palavras mais simples, para quem quer oferecer para o paciente aquilo de que ele precisa, aquilo que ele consegue e aquilo que está afim, harmônico, com o estilo de vida dele. A data está errada aí, porque ficou errado isso. O que eu quero fazer aqui rapidamente é olhar como nasceu essa psicopatologia, demonstrar os cânones da sua perspectiva e indicar o que tem sido feito atualmente. É com muito orgulho que eu digo que nós, no Brasil, somos um dos locais mais relevantes do mundo e mais modernos em termos de usar esse instrumento, ciência humana, psicopatologia. Bom, a palavra psicopatologia, que tem vários sentidos, ela nasce no começo do século XX. Doutor Guilherme, Por favor. desculpe interrompê-lo, mas a intenção do senhor é movimentar os slides? Teoricamente, ele já foi movimentado. Para vocês, como que está, pessoal? Para mim está sem o modo apresentação. Tá sim, tá parado no primeiro slide. Tá parado. É um problema desse programa, viu? Todas as vezes que eu dou aula nesse programa acontece isso. Veja se agora sim. Agora sim. O senhor vai ter que mudar manualmente, professor. Manualmente eu estou mudando, mas eu vou ter que ficar fora do modo de apresentação. Pode ser? Tudo bem, para nós já estava aparecendo assim mesmo. Não estava nem no modo de apresentação? Não. Bom, desculpa. Bom, como eu disse, eu não estava sugerindo, psicopatologia é essa ciência que tem mais ou menos 100 anos, rigorosamente falando, completa 100 anos no ano que vem, em novembro de 22, chamada psicopatologia fenomenológica. Ela é independente da psiquiatria e ela é independente da psicologia clínica. Ela é fundamento dos dois. Fundamento pragmático, ou seja, não filosófico. Ela se baseia num corpo filosófico amplo, relevante, influente no século XX e XXI, que é a fenomenologia existencialismo. Mas ela é uma derivação científica disso. Eu queria fazer uma nota aqui. Por quê? Se algum de vocês, tendo aula de fenomenologia ou de existencialismo, um dia se perguntaram diante do livro ou diante do espelho, para que serve tanta filosofia? Se vocês envergonhadamente se perguntaram acerca disso, saibam que vocês têm comigo um gigantesco aliado. Eu que passei muitas horas da minha vida lendo textos filosóficos de fenomenologia, diria para vocês, o conhecimento filosófico da fenomenologia não ajuda a clínica. É triste, faz que esse patrimônio nosso dá um desalento para a gente. Puxa, para que tantas palavras bonitas de que a gente gosta, mas não serve. O que serve para a clínica são as derivações científicas disso. Assim como a filosofia fenomenológica, ela não é a sociologia fenomenológica. A hora que você vai estudar a sociedade brasileira a partir de categorias fenomenológicas, a filosofia ajuda pouco. Então, fiquem à vontade, pelo menos coloquem na minha conta, eu já sou velho, então pode colocar na minha conta, que vocês não passam vergonha, que não é necessário transferir o conhecimento filosófico para a clínica. Muito pelo contrário, ele pode obnubilar, ele pode ofuscar a nossa capacidade de enxergar a clínica. Então, qual é o objeto científico da psicopatologia fenomenológica? É a estrutura da subjetividade e intersubjetividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que nós estudamos não é o objeto final do nosso conhecimento, não é o relato que o paciente faz, embora ele seja a porta de acesso, evidentemente. O que a gente faz é uma espécie de ultrassom ou ressonância magnética, se vocês quiserem, numa metáfora moderna, da experiência de vida. Que forma, a partir de que enquadramento aparece a subjetividade e a intersubjetividade. Então, a gente olha, nós somos engenheiros que olhamos as fundações da casa, trazem o problema da casa para a gente. Em geral, o problema que trazem é alguma coisa na linha do está vazando alguma coisa, o banheiro está caindo. A gente vai olhar a estrutura disso. A gente vai olhar a forma. E essa é a delícia da nossa ciência. Aqui nos artigos das coisas que eu venho publicando com isso, com amigos aí no mundo, se vocês tiverem interesse, eu passo tudo para a Ana Maria depois. Bom, estrutura da subjetividade e intersubjetividade é a nossa ciência, como ela ocorre.
ela ocorre a partir de um conhecimento duplo, um conhecimento em primeira pessoa, que é o relato que o paciente, a paciente e familiares, ou quem estiver junto, traz. Um problema que vem para a gente. Isso é um relato em primeira pessoa. Isso é, por assim dizer, a subjetividade bruta, pré-análise fenomenológica de um problema. O que o psicopatologista fenomenólogo faz é a leitura em segunda pessoa, ou seja, como eu, psicopatologista, participando desse fenômeno intersubjetivo e ouvindo os que participam, entendo a articulação dessa experiência subjetiva no corpo das relações pessoais da nossa sociedade. A gente olha um pouco as articulações, a rede que permite uma significação emergindo. Para isso, a gente precisa fazer uma ciência de segunda pessoa, ou se vocês preferirem uma palavra mais filosófica, psicopatologia fenomenológica é simultaneamente uma hermenêutica, uma interpretação de certo fato. Veja que ciência difícil. Você tem que ouvir tudo que a pessoa fala, e aquela é a fé primeira da necessidade da pessoa. Mas, junto a isso, você tem que interpretar aquilo, e tem que fazer as duas somando-se de modo tal que ainda encontre uma linguagem dita em terceira pessoa, que é essa linguagem que a família, que a sociedade e que o próprio paciente entende. Por exemplo, quer dizer essas palavras como depressão, ansiedade, esquizofrenia e por aí vai. Eu vou pular um pouco aqui. O que interessa é essa palavra que está embaixo, na última linha, dialética. A tendência contemporânea, o que há de melhor e mais moderno em psicopatologia fenomenológica, é a noção de dialética. A noção de dialética examina as contradições, as composições entre essas estruturas fundamentais da experiência subjetiva, que vocês conhecem. A experiência de temporalidade, a experiência de espacialidade, de intersubjetividade, de identidade, de corporeidade, das identidades plurais, de si mesmo, todas essas coisas que fazem com que a gente seja o que nós somos. O que a fenomenologia dialética faz? Ela tenta enxergar isso como tensão e movimento. E, portanto, ela captura, essa é a frase bonita, psicopatologia fenomenológica dialética traz competência para o clínico para capturar o movimento da existência, ou capturar a existência como movimento. O psicopatologista não é um fotógrafo, o psicopatologista é um fazedor de vídeo na fenomenologia dialética. Então, por isso que ela é muito moderna. Ela tem 3 dimensões. Buscar as proporções antropológicas, buscar as ambiguidades e buscar os fenômenos valorativos. Vou explicar um pouquinho os 3 de uma maneira bastante geral. Proporção antropológica, gente, é o que define, embora a sociedade não saiba disso, aquilo que é uma experiência transtornada. É a ideia de que um fundamento da nossa existência seja a tal ponto desproporcional, ou entre si, ou em relação à existência como um todo, que faz com que a existência, não possa ser desabrochar a partir dos próprios projetos pessoais ou a partir das necessárias reatividades que o cotidiano exige. Vou dar um exemplo. O que é um fenômeno de obsessão? Um fenômeno de obsessão é, do ponto de vista espacial, uma desproporção entre a experiência de perfeição e a experiência de imperfeição. Se nós formos perfeitos demais, nós somos uma estátua grega, imóvel. Se nós somos imperfeitos demais, nós deslizamos para o caos. A gente não presta atenção nisso, mas todo dia nossa mente oscila entre as convicções que nos dão solidez e as dúvidas que, se por um lado nos angustiam, por outro lado, dão um horizonte de indeterminação pelo qual a gente amadurece. Essa tensão dialética trava na obsessão, na necessidade da simetria, da segurança absoluta. Isso é pré-reflexivo, quer dizer, não é que a pessoa usa isso para se defender. Para se defender, ela usa a compulsão. Mas isso é o modo como o mundo surge na consciência dela. A subjetividade é, pois, invadida por um conceito de perfeição e simetria que impede com que os próprios objetos da consciência possam se mover. Essa é uma definição, um exemplo de definição no fenômeno obsessivo, mas que tem como princípio aquilo que é, em abstrato, o definidor do que é um transtorno mental do ponto de vista das proporções antropológicas. Na mesma linha,
Toda a fenomenologia dialética procura buscar no coração da própria experiência alterada aquilo que ela tem de ambíguo no sentido de positivo. Vamos lá. Uma pessoa com uma depressão melancólica média, né? Ou um temperamento melancólico que não seja muito grave, ela sofre por quê? Ela sofre porque ela tem uma desproporção relativa da identidade social sobre a potencialidade da própria identidade. Vou dar um exemplo do que é uma experiência melancólica. Vamos imaginar uma mãe jovem que tem 2 filhos, tem que tomar conta dos 2 filhos e trabalhar fora mais. Se algum de vocês ou alguma de vocês tem essa experiência, vão ver que isso é a definição da melancolia, porque estará sempre devendo algo para alguém. Não só devendo algo para alguém, mas correndo atrás de tentar cumprir isso o tempo inteiro. Vai alterar sono, vai ficar irritado, começa a chorar e por aí vai. Qual é o fundamento disso? O fundamento de que, se quiser uma linguagem mais subjetiva, não há espaço para a própria individualidade. Você está massacrado, assimilado pelo papel de, digamos, mãe de 2 crianças ao mesmo tempo. Eu gosto de dar esse exemplo um pouco para aliviar as mães que estão deprimidas no momento, assim. Ainda mais depois dessa pandemia. As pessoas melancólicas são mais ou menos assim. O que o clínico tem que olhar? O clínico tem que olhar que no coração do fenômeno da melancolia tem a sua ambiguidade. Qual é a ambiguidade nesse sentido? A ambiguidade é que essa pessoa é, por exemplo, extremamente confiável. Ela é capaz de se doar a uma identidade social. E, portanto, cuidar de alguém assim não é dizer esqueça do mundo, porque você não vai conseguir. O paciente vai embora. Aqui é um depoimento pessoal. Eu só aprendi mesmo psicopatologia, e eu devo isso a eles e meus pacientes que foram me mandando embora quando eu fui errando e aplicando teoria na cabeça de pessoas que não queriam saber da teoria. A pessoa não vai embora quando você dá a alguém melancólico a força suficiente para que ela consiga aguentar essa desproporção, porque ela só sai da experiência melancólica não abandonando o valor do papel social, mas por dentro do mesmo papel social. Isso é o oposto dos estilos esquizoides de funcionar, que eles não entram no papel social. Então, sua função, de certa maneira, é manejar a vida de alguém pela idiosincrasia, pela criatividade, pela originalidade. Eu quero dizer que a estratégia existencial que um clínico monta para uma pessoa melancólica, ela é o oposto da estratégia existencial que monta para uma pessoa, digamos, esquizoide. E que se a gente não souber isso, a gente carimba no mesmo paciente a mesma estratégia que a gente leu em algum lugar e o paciente vai se sentir pouco compreendido. E, em terceiro lugar, a atenção a uma ambiguidade, que é a ambiguidade entre aquilo que uma pessoa experimenta e aquilo que ela valoriza. Você pode ter nascido fóbico, você pode ter nascido medroso e achar isso um problema. E aí você busca ajuda exatamente porque você sente que gostaria de ser algo diferente de si mesmo, embora você não esteja sofrendo muito. Por outro lado, você pode ter nascido fóbico, sido medroso e valorizar aquilo, achar que isso é correto. E você estimula as suas relações de proteção e julga que aquilo está correto. As duas possibilidades são iguais. E que se a gente não ouvir qual é o valor que o paciente agrega à sua experiência de desproporção primária, a gente não captura essa tensão entre aquilo que alguém é e aquilo que alguém julga ser corretamente. Vou mencionar que isso vem sendo usado, tem um monte de coisas atuais falando sobre isso, sobre esquizofrenia, nas depressões melancólicas ou não, em personalidade, ansiedade. A minha área de álcool e drogas, na área de álcool e drogas eu tenho publicado um monte de coisa, que eu acho que é a psicopatologia mais complexa, mais facetada que tem, e mais maltratada que existe. E quero sintetizar dizendo assim, quais são as consequências clínicas? Se a gente tem esse conhecimento, se a gente maneja a psicopatologia fenomenológica, a gente maneja esse instrumento de precisão que é a psicopatologia fenomenológica, a gente tem o quê? Primeiro, a gente tem a noção de que psicopatologia é autônoma, como eu falei. Isso dissolve as velhas tensões entre categorias profissionais, que todas são fruto de uma leitura enviesada, limitada, canhestra da realidade psicológica. Essa dualidade de interpretação, de um lado subjetivo, psicológica, e de outro lado supostamente biológica, não é verdade no dia a dia. E a fenomenologia está aí para superar essa dualidade ultrapassada. Segundo lugar,
o que é terapêutica, o que é clínica, é mais do que psicoterapia. Eu não estou dizendo que psicoterapia seja pouco, como eu não diria que farmacoterapia, aquilo que os psiquiatras fazem, seja pouco. Eu quero dizer que toda clínica é mais do que uma psicoterapia. Eu falo isso sempre, acho que eu acho para incitar, para provocar meus colegas fenomenólogos. A gente faz psicoterapia de uma parte pequena das pessoas para quem psicoterapia faz sentido. Mas a gente tem o dever de entregar para as pessoas mais do que psicoterapia, no caso de que elas precisem mais. E não são poucos os casos. Na minha área de álcool e drogas, por exemplo, são quase todos os casos em que a noção de psicoterapia é insuficiente para servir às necessidades da pessoa. Isso se junta com o item posterior, que é a redefinição do conceito de tratamento. O que é o objetivo? O que é o objetivo do tratamento? O objetivo do tratamento, em algumas situações, é curar, no sentido clássico da clínica. Há uma experiência alterada, desaparece. Mas, na vasta maioria dos casos, o conceito de tratamento é algo como uma recuperação, a reconstrução da existência como um todo. Se quiserem mais precisão, a reconstrução da capacidade de mobilidade da existência, assim como o resultado de um trabalho de, vamos dizer, Pilates, é aumentar a mobilidade dos membros do organismo, mesma ideia, o tratamento de saúde mental, ele é para resgatar a mobilidade das dimensões da existência. E a interface com as ciências naturais, que eu não vou explorar muito aqui, que é essa ideia da neurociência. O que nós ganhamos e perdemos com cada um desses? Bom, nós ganhamos que psicopatologia, esse ponto eu quero destacar mais uma vez, é uma ciência autônoma. Quando a gente aprende isso, a gente não está aprendendo clínica, a gente está aprendendo algo que vem antes da clínica. O risco disso? A gente fenomenólogo, a gente deve ainda suplantar isso que eu brinquei agora há pouco, os usos ecléticos. É parecer que é um filósofo de segunda mão, parecer que o psicólogo é um filósofo porcaria. E o genuíno craque aí, o cara que é bom é o filósofo. É como não dá para ser bom, não tinha muita vocação, então foi ser psicólogo, psiquiatra. Não, nós fazemos uma coisa diferente. Os filósofos que venham aprender com a gente. Isso eu fico muito bravo. Os psicólogos e psiquiatras fenomenólogos se dão muito de baratinho porque não entendem filosofia. Pode pôr na minha conta, pode me avisar. Pode postar essa frase e põe na minha conta. Vamos lá. Um enorme ganho de psicopatologia fenomenológica é a fenomenologia servir, gente, para todos os transtornos. Não servir só para dramas existenciais, que restringe muito o escopo e parece que outras correntes são melhores. Não vou falar os nomes, mas parece que fenomenologia serve para fazer discussão filosófica no paciente. De novo, não. A gente, usando a psicopatologia, é capaz de fazer a clínica de todos os transtornos. Isso eu já falei um pouco, da falta que é essa identificação exagerada com psicoterapia. O que nós ganhamos? Nós ganhamos também a ideia de mudar o foco da ênfase na cura para a ênfase geral na recuperação. Isso é importante. E isso reúne médicos e psicólogos, tanto um como o outro tem essa finalidade. Nem sempre o paciente quer saber disso, ele não está muito interessado nas diferenças de palavras. Alguns estão, mas não, é função nossa dizer, se preferir, o que significa tratar, mesmo o que significa curar. O problema nosso, que a gente se deve ainda, e por isso que eu tenho a honra de ter sido convidado e estar aqui, é a baixa inserção desse conceito. De novo, os fenomenólogos ainda ficam muito aquém de dizer como esse conceito de geral, amplo, de retomada da existência, que inclui as categorias psicopatológicas do DSM, não abole, não diminui o valor delas, mas inclui o valor delas dentro de um projeto pessoal, e, portanto, nós somos sintetizadores, nós somos compositores da diversidade de perspectivas da psicopatologia e não opositores de uma ou outra corrente. A gente pode brigar lá e cá, porque brigar é direito humano, até dever, mas do ponto de vista conceitual, a fenomenologia não abole nenhum conhecimento, nem substitui, ela sintetiza. Vamos lá. Que vale também pela interface com as ciências naturais. Essa é a grande contribuição da fenomenologia, desde o Merleau-Ponty, lá atrás, no meio da Segunda Guerra Mundial, mostrar
como a lenda da neurociência como uma ciência positivista levou a que se gastaram bilhões de dólares na pesquisa neurocientífica em saúde mental e não se encontraram nada. Um monte de gente deve ter ganho dinheiro, mas não fomos nós, salvo o melhor juízo. Assim, eu não fui, pelo menos. Então, existe um mito da neurociência como ciência da causalidade que é falso. Mas isso não quer dizer que as neurociências, se entendidas no sentido existencial e, portanto, encarnado, não tenham muito a oferecer para a época contemporânea. Esse papel é nosso. E, por último, a articulação insuficiente com o nível nosográfico. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, psicopatologia não pode falar que nosografia, transtorno, DSM, não preste. Tem que falar que DSM é insuficiente e precisa ser sintetizado num nível superior, que é o nível das estruturas da alteração. Que ele é um nível primeiro, ele é, vamos dizer, o ensino médio da abordagem do paciente, que tem que ser abordado com o ensino superior. Então, a gente falar que o DSM não serve, só serve para parecer que está com inveja, está irritadinho. Não é isso, porque não é verdade. Ele serve, mas ele precisa de nós, porque somos nós que vamos dar a unificação disso no caso clínico. Então, seja muito bem-vindo, DSM. Ele precisa de tutoragem um pouquinho, precisa estudar um pouco mais, então vamos ajudá-lo nisso. E não dizer que o nível nosográfico ele deva ser abandonado em prol da eterna busca pela individualidade da pessoa. A individualidade da pessoa, ela é um modo como aquele transtorno aparece naquela pessoa. É mais complexo. Não dá para dizer que não exista transtorno obsessivo compulsivo. Tem que dizer que existe e ele assume esses tais matizes nesse paciente, nessa história, nesse contexto social. Muito bem. Para concluir, alguma propaganda do que a gente vem fazendo, até a propaganda convite, porque isso é de divulgação. O centro, vários Base Center, ele tem justamente essa função de formar pessoas nessa área, de divulgar essas ideias, de divulgar a pluralidade social, de divulgar a pluralidade das perspectivas que os próprios pacientes têm dos transtornos que eles vivem. Um centro super aberto à diversidade. Convido vocês a entrarem lá um pouquinho. Esse é um programa novo que começou esse ano, que eu coordeno, MetaMasters, que é um programa de nível de pós-graduação que reúne professores do mundo inteiro, as pessoas têm direito a assistir 12, nós brasileiros e todos do mundo, com alunos do mundo inteiro, se formar em psicopatologia fenomenológica e em filosofia analítica e outras também ligadas à saúde mental. Então, dei uma visitada aí, e esse é o curso de especialização em psicopatologia, que a gente vai fazer propaganda ainda, mas que tem todo ano e vai continuar tendo. Isso tudo vai aparecer nas minhas redes sociais. Se vocês virem no Instagram, acho que é Mestras Guilherme, se vocês botarem lá, vocês acham, no Instagram e no Facebook, principalmente nesse. No LinkedIn também, mas ficam minhas coisas sempre atualizando, eu respondo, eu interajo, assim como no e-mail. É isso que eu queria dizer. Deixa eu sair aqui. Muito obrigado. A gente pode utilizar, professor, essa palestra que a gente está gravando aqui no nosso YouTube do Psique, se autoriza a gente colocar lá depois? Eu autorizo com todo gosto, principalmente se você me ensinar como é que sai nesse programa. Cada vez que eu vejo, sem demérito, mas cada vez que eu vejo esse programa, eu vou ter problema. Como é que eu fecho o compartilhamento? Vamos lá. Achei. É em cima, achei. Tá bom, achei. beleza. Isso é mais difícil do que psicopatologia fenomenológica. Bom, dá tempo ainda de alguma pergunta? O que você acha? Tem 8 minutos. 8 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu passo minha vez, hein? Eu tô com vontade de fazer uma única perguntinha aqui, mas eu deixo quem quiser fazer a pergunta. Alguém, gente? Gabriel, pode perguntar. Aliás, os dois Gabriéis estão arrasando nesse evento. Vai, Gabriel. Primeiro agora o Gabriel Martins correu na frente, pegou sua vez, viu? Vamos lá, pode perguntar. Bom dia, professor Guilherme. Olá. Tudo bem? Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, não. Eu só queria, assim,
agradecer por essa fala, né? Porque hoje em dia a perspectiva, né? A psicologia e a psiquiatria, eles têm que cada vez mais caminhar juntos, né? E eu particularmente não conhecia esse tipo de abordagem na qual o senhor trouxe, né? E isso para mim foi muito importante, assim, uma abertura de portas para o diálogo, para a compreensão, para o aprofundamento. Então, eu achei muito interessante, muito importante a sua fala, então eu só queria agradecer. Bom, obrigada, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Outro Gabriel, então. Eu vou ser mais objetivo para dar tempo da Michelle perguntar também. O que eu queria saber é de experiência sua mesmo, né? Como você falou, parece que tem um match muito bom com, por exemplo, cuidados paliativos, né? Essa questão da expansão do sujeito. Eu queria saber se você tem experiência na área de cuidados paliativos, pacientes terminais e etc, sabe? Olha, Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu, especialmente, não tenho. Eu conheço quem tem, que trabalha com essa ideia, que até não é fenomenólogo, mas trabalha com essa ideia central de que o cuidado paliativo é uma composição, um diálogo entre aquela terceira dialética que eu mostrei, entre a experiência de dor, de proximidade de morte e o valor da pessoa, o que significa conduzir a vida até o máximo, o que significa ouvir, entender um tratamento que é levado até seus limites. O cuidado paliativo é um grande ponto para se usar um método como esse, porque no cuidado paliativo a valorização que se dá em um tratamento que não significa mais cura, ele tem que ser examinado em seus detalhes. Muito bom. Bom, e para finalizar, assim, respondeu, Gabriel? Ok? Né, acho que dá tempo, então, dessa última perguntinha, porque eu fiquei muito impressionada mesmo da questão da psiquiatria, trabalhar junto com a fenomenologia, achei muito bacana, nesse sentido de tentar resgatar esse paciente do carimbo que ele também dá ao seu próprio diagnóstico, né? E aí eu queria saber qual que é o manejo da psiquiatria nesse ponto para conseguir resgatar esse sujeito dessa vivência no seu diagnóstico e tentar levar ela para a sua potencialidade. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer um pouco iconoclasta aqui, num lugar que tem fenomenólogos, psicólogos, e seria seguramente em outros lugares. Eu não tenho nenhum receio de diagnóstico. Eu adoro diagnóstico. As pessoas se grudam no diagnóstico em geral porque o diagnóstico dá segurança existencial para eles. Se eu sei que eu tenho um problema, eu estou devendo no banco, chega alguém e fala, olha, esse tipo de dívida é porque o seu juro está muito alto, ela se chama dívida por cheque especial. Eu fico mais tranquilo. Eu acho que a gente que trabalha nessa área, que vem de uma tradição existencialista, tem uma preocupação da excessiva adesão da pessoa ao diagnóstico. Mas eu não tenho, não. O que a gente tem que ver é por que ela está aderindo ao diagnóstico. De certa maneira, ele adere ao diagnóstico porque isso traz segurança, isso traz capacidade de se identificar com outros. Eu não estou sozinho, não sou eu só que tenho isso. Existem várias pessoas que têm isso. Então, eu gosto, da verdade, na ideia de diagnóstico. Isso quer dizer que eu apoio completamente os diagnósticos nosográficos como eles são? Não. Um monte de besteira sendo feito. Não dá para chamar 25% da população de deprimido. Isso tem um sentido ausente, difuso demais. Então, qual a solução para isso? Sem entrar muito no detalhe, mas sua pergunta é tão importante que ela demoraria mais até para responder. Me desculpe. Só assim. A gente tem que usar a personalidade da pessoa, a individualidade dela, por dentro do diagnóstico. Dizer algo assim, nessa linha. Você tem toque, seja o que for, que a pessoa está se identificando com, esquizofrenia. Vamos ver como que, do seu jeito, a gente consegue fazer você resistir a isso, ou fazer você se transformar. A gente tem esse diagnóstico, mas a gente tem como tratar esse diagnóstico se a gente ficar atento ao seu jeito. E aí, conhecer o que você acha do diagnóstico, que parte a gente começa melhorando. Se a gente fizer assim, a pessoa vai descolando sozinha do diagnóstico.
Eu gosto muito de usar o diagnóstico. Eu, como sou psiquiatra, eu fico bravo quando o diagnóstico está errado. Eu tenho vontade de bater nos meus colegas. E não é raro, acredite. Mas quando o diagnóstico está mais ou menos, eu gosto do diagnóstico. Mas responder rapidamente sua questão, fechando assim. A gente tem que ler o diagnóstico como um sentido interpretativo que o sujeito dá a alguma coisa que está estranha. E esse sentido, na maioria das vezes, ele ajuda na defesa positiva existencial. Excelente. Eu também ficaria aqui, ó, o pessoal batendo palma aí. A gente ficaria aqui a tarde toda. Queria te agradecer enormemente pela sua disponibilidade. Sei do seu tempo, como está corrido hoje, principalmente no sábado. Vou deixar a palavra para a professora Ana Maria para finalizar e deixar aberto aí para quando a gente puder retomar. Quem sabe um dia você vir aqui pessoalmente, né, para a gente se conhecer e ter um momento juntos. Um prazer, muito obrigado. Ana. Michele, é só mesmo reiterar o agradecimento, né, ao professor Dr. Guilherme e dizer que eu posso ser essa ponte de diálogo aí, né, para os alunos, para os professores também. E, doutor Guilherme, vou incentivar os alunos, né, que gostam, que eu já sei que estão comigo no estágio, por exemplo, nas disciplinas, a seguir o seu trabalho no Instagram e, então, ficar por dentro das oportunidades aí de formação continuada, né? E muito obrigada, viu? Muito obrigada, principalmente em nome da fenomenologia, da clínica fenomenológica, que eu estou ainda engatinhando, mas tenho o senhor já como uma referência aí para continuar aprendendo e compreendendo as pessoas que eu cuido muito mais do que as descrevendo. Muito obrigada e um bom sábado. Obrigado, Michele, Ana Maria, todos os demais, Tiago, beleza. Até mais. Obrigada. Bom sábado para você, obrigada. Bom, pessoal, nossa, eu estou muito feliz, né? Só gente boa, palestra incrível. Obrigada, professora Ana, pela recomendação, excelente. E agora a gente ainda, para fechar com chave de ouro, um assunto tão atual, para a gente falar tanta coisa boa, tem a Isabela que já está aqui na casa. Seja bem-vinda, Bela, minha querida amiga. Já vou falar com você só para a gente fazer um sorteio rápido aqui dos 2 livros, né? Um também doação da professora Ana Maria, né, Tiago? E o outro, são 3, na verdade. Quais são mesmo? Já esqueci. São 3. É a Psicologia com a Alma, Fenomenologia da Edith Stein, que é a doação da professora Ana Maria, e 2 doações do professor Murilo, que é Ciência Psicológica e Vencendo a Ansiedade e Preocupação, do Aaron Beck. Então, deixa eu transmitir aqui a minha tela rapidinho. Pronto, o primeiro será a Psicologia com a Alma, doação da Ana Maria, tudo a ver com a temática, né, da palestra anterior. E a ganhadora é a Karine, você pode checar aí certinho aí, ô Desirê, para mim. Desirê tá aí. Tá tudo certo. Tudo certo? Ok. Agora o próximo será o Ciência Psicológica. Livro excelente, inclusive. Queria eu estar participando. Clarinha Goulart, tá seguindo tudo certinho, hein, Desirê? Ok, peraí. Sim. Ok, mais outro. E o último, que é Vencendo a Ansiedade e Preocupação. Outro que eu também tava de olho. E o Su Moreira, ela já chegou a ganhar, porque já chegou a ganhar, não já, Desirê? Já. Então pode sortear outro. Vou sortear outro aqui. Cíntia Brasileiro. Confere aí, Desirê. Certo. Muito então, bom. As respectivas ganhadoras, é só mandar o direct lá para a Psique que a gente vai orientar tudo certinho, beleza? Valeu, Tiago. Gente, estou orgulhosa que nós estamos no tempo certinho, aí nem atrasamos muito, 2 minutinhos. E aí, né, vou colocar em destaque aqui ela, a Bela Guerra, que traça uma bela guerra, que se intitula Ministra das Novas Economias. Gente, conheci a Isabela numa mentoria com a Bel Pesce, que foi lá para o Vale do Silício e voltou assim, cheia, mega de ideias, e propôs essa mentoria para a gente fazer trocas e conexões. Então tinha gente
onde tinha pessoas, Bela, tinha gente até fora do país, né? Tinha gente na Austrália. Tinha gente em São Paulo, eu estava em Floripa, você por aí, a gente estava espalhado. A beleza do online, né? Exatamente. E aí eu conheci a Bela, e quando eu ouvi a Bela falar, a Bela psicóloga, eu fiquei encantada com a proposta. A Bela, que era da área de gestão de pessoas, ou é ainda, continua inserida no universo das organizações, agora com um novo propósito que ela vai contar para a gente, que é essa ideia das novas economias, que muita gente ainda não sabe qual que é esse conceito, não entende bem esse conceito. Ela veio justamente para mostrar para a gente um novo caminho, que agora é tendência também nesse mundo que a gente vive, né? Tão cheio de problemas, tão cheio de questões, que a gente precisa trabalhar principalmente com a noção de sustentabilidade. Então, seja muito bem-vinda, Bela. Eu vou pedir só para o Tiago ler o seu currículo para nós rapidinho. Então, a Bela, né, é psicóloga pela PUC, né, com formação em coaching, gestão de pessoas, mestrando em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável pelo Instituto IP-ESCAS. É engajada ao Instituto Capitalismo Consciente Brasil e multiplicadora do sistema do Banco Brasil. Atua com projetos com foco na nova economia, economia criativa, colaborativa e compartilhada, liderança e negócios conscientes e com propósito. Mentora de empreendedorismo criativo e de negócios de impacto, facilitadora de grupos e processos ligados à ESG, cultura organizacional e objetivos de desenvolvimento sustentável. A temática que ela estará nos apresentando são as novas economias para economistas ou psicólogos, o olhar de uma psicóloga sobre o que está acontecendo no mundo e o que deveríamos fazer de diferente. Sinta-se à vontade, Bela, para dar início à sua palestra. Obrigada.